O texto bíblico que nós vamos compartilhar, ele está em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5 é o texto da nossa reflexão nesta manhã, que diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Bom, como eu disse, nós vamos compartilhar nos próximos dias reflexões com base nesse texto de Lucas capítulo 5. E nós queremos trazer aqui algumas reflexões, alguns princípios da palavra de Deus com base nesse texto tão precioso que foi a pesca maravilhosa, esse dia que Jesus entrou no barco de Pedro e Jesus realizou ali um milagre, e nós vamos ver alguns detalhes desse texto. Irmãos, Pedro estava ali no barco, os discípulos, alguns eram pescadores, talvez dos 13 discípulos de Jesus, 7 provavelmente eram pescadores ou até mais, e Pedro estava lavando a sua rede, frustrado, porque não havia tentado pescar a noite toda e não pegou nada, e ele estava ali lavando a rede. Em outros evangelhos diz que ele estava lavando e consertando a rede. E eu imagino que Pedro estava muito frustrado por não ter apanhado peixe, não ter pescado nenhum peixe. E, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a pesca nos tempos de Jesus não era uma pesca esportiva, era uma pesca que estava ligada à sobrevivência, ao trabalho. Era uma pesca que estava ligada à sobrevivência, era o trabalho deles, era o ganha-pão deles. E ele está lavando ali, e quando Jesus chega, e Jesus pede para entrar no seu barco. Imagine comigo, irmãos, Pedro pescou a noite toda, está cansado, está frustrado, talvez contas para pagar, talvez ali a pressão de voltar para casa e dizer assim, olha, não tenho nenhum real, não tenho nenhum tostão, não tenho nada na carteira, não tenho nenhuma dracma, nada, nenhum talento, nenhum denário, e ele está frustrado. Mas, mesmo assim, a sua frustração não impediu para fazer o bem. Ele permitiu que Jesus entrasse no barco. Ele permitiu que Jesus pudesse entrar ali no barco onde ele estava. Não é interessante? Mesmo frustrado, mesmo decepcionado, ele permitiu que Jesus pudesse entrar no barco. Ele permitiu que Jesus pudesse usar o seu barco. Jesus iria pregar, talvez ficar ali mais horas. E aqui eu aprendo algo muito especial, sabe, irmãos? Continue fazendo bem, mesmo quando talvez você esteja passando por umas decepções. Que as decepções, que as frustrações da vida não mudem o seu caráter, não mudem quem você é. Às vezes, nós esquecemos de que há outras pessoas que não têm culpa de uma frustração, de uma decepção que a gente está passando. E às vezes nós nos isolamos, nós nos fechamos, nós
nos distanciamos de pessoas que não têm nada a ver com essa situação que a gente está vivendo. Eu acho muito interessante que Pedro, mesmo frustrado de uma noite toda de não ter apanhado, mas Pedro permitiu que Jesus entrasse no barco. Permitiu que Jesus usasse o barco. Ele fez o bem. Nessa manhã, talvez o seu dia não está sendo um dos melhores. Talvez você acordou já com preocupações, talvez com problemas para serem encarados, não é verdade? Talvez você está indo para o trabalho aí, tendo que lidar com alguma situação difícil, alguma situação muito complicada, mas que essa situação não mude o caráter, o seu caráter. Não mude quem você é. Talvez mesmo sangrando, mesmo decepcionado, Deus vai usar a sua vida para fazer o bem para alguém. E a palavra de Deus é essa. Faça o bem. Que as frustrações não mudem o que você de fato é, tá bom? Eu quero orar por você nessa manhã, para que Deus lhe abençoe. Nós vamos compartilhar durante essa semana, nós vamos compartilhar reflexões com base nesse texto que eu acho tão precioso para a nossa edificação. Eu quero orar por você nessa manhã, quero poder pedir ao Senhor que te abençoe, que te guarde, em nome de Jesus. Pai, quero abençoar essa pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo pelo Instagram, pelo YouTube e também aqui pelo rádio, pela 102,3 FM no programa Ante Tudo. E eu quero de uma maneira muito específica orar por aqueles que estão sendo de alguma maneira perseguidos, frustrados, decepcionados, estão vivendo uma realidade muito específica, mas que esta realidade não atrapalhe, não prejudique, não mude o caráter dessas pessoas. Pai, traga paz ao coração dessa pessoa, sabendo que isso vai passar, essa realidade vai passar, e o Senhor trará novamente uma direção, uma orientação para essa pessoa. Nós oramos pedindo ao Senhor a tua bênção. Pai, que o fazer o bem, que estender a mão, seja, ó Deus, uma característica daqueles que servem ao Senhor, ó Deus, daqueles que amam o próximo, daqueles que amam o Senhor, mas também amam as pessoas. E que as frustrações da vida não atrapalhem, ó Deus, de realizarmos aquilo que é o bem, aquilo que é o certo. Eu sei que essa palavra tem uma direção, eu sei que essa palavra alcançará alguma vida nesta manhã, e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Colocamos a todos aqueles que, ó Deus, nesta manhã precisam serem consolados, renovados, fortalecidos por Ti. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Você ouve agora com Anderson Freire, Não Vou Desistir. Pessoal, Deus abençoe sua vida. Você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, seja muito bem-vindo, tá? Todos os dias nós compartilhamos reflexões, e se essa palavra possivelmente falou o seu coração, se Deus ministrou, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Aproveite para você nos seguir aqui no Instagram e também no YouTube, tá joia? Deus abençoe.